mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. Olá, o meu nome é Tiago Serrabo Almeida e sejam bem-vindos ao podcast Viagens ao Património, um podcast de dinamização e divulgação do património cultural. Se queres estar a par de todas as informações do podcast, segue-me no Facebook e no Instagram, os links estão na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagens ao Património. Neste episódio vamos debruçar-nos sobre o património gastronómico, nomeadamente acerca da dieta castreja. Em episódios anteriores do podcast temos viajado até ao tempo castrejo, abordando a cultura e o modo de vida destes povos primitivos. Temos como exemplo de episódios anteriores o Castro de Romariz e o Castro de Santa Trega, com dietas muito idênticas, mas com algumas particularidades. Nesta confecção especial vamos descobrir como se alimentavam estes povos. Em primeiro lugar, reforçando o momento da história que estamos a falar, a cultura castreja terá surgido na Península Ibérica nos séculos V e IV a.C. Posto isto, o teor alimentício da dieta vai depender muito da localização do castro ou citânea. Por exemplo, o Castro de Romariz fica numa zona mais montanhosa, portanto, a caça vai estar mais envolvida, enquanto que o Castro de Santa Trega se encontra numa zona mais costeira, então a dieta vai ser mais derivada do marisco e do peixe. Por exemplo, os povos que viviam junto ao mar alimentavam-se muito do peixe, nomeadamente do salmão, marisco e crustáceos, sobretudo mexilhões e amêijoas. Por outro lado, a população que vivia mais afastada das zonas costeiras consumiu mais carne. Por exemplo, a carne de caça, numa primeira fase, como a carne de javali e coelho. E depois, mais tarde, com o domínio da pecuária, passaram a consumir mais carne caprina, visto que os castros ficam em zonas bastante altas, sobretudo em montes, e as cabras são animais que estão habituados a este tipo de relevos mais inóspitos. A maioria destas carnes e peixes eram então preservadas através do fumeiro e da salga. Para além destas principais fontes de proteína, e tendo em conta que a agricultura ainda não tinha sido totalmente dominada, o pão era feito através da farinha de bolota ou castanha. Esse pão, nomeadamente, era adoçado com o mel. Em termos de frutas, as mais populares eram os frutos silvestres, sobretudo os frutos vermelhos, como por exemplo as framboesas, os mirtilos e as amoras. Tinham também acesso aos derivados do leite, nomeadamente o leite de cabra ou de ovelha e também o queijo de cabra ou de ovelha. Como qualquer dieta ou modo de vida de um povo, a dieta castreja diversificou-se, sobretudo com a chegada dos romanos ao noroeste peninsular por volta dos séculos II e I a.C. A agricultura foi então sendo dominada, sobretudo através da plantação de cereais como o centeio e o trigo. Podiam então fazer o pão e outras receitas com estes cereais. E para além disso, os romanos trouxeram também a cultura da vinha e do azeite, que até hoje permanecem e prosperam no nosso território. E foi esta a viagem. Se estão interessados em episódios futuros debatermos outro tipo de dietas, não se esqueçam de comentar e deixar a vossa opinião nas redes sociais do podcast. Obrigado e até à próxima viagem.